Olá, minha gente, sejam todos bem-vindos a mais um programa Raízes da Fé. Nós estamos estudando história do cristianismo e nós já estamos no segundo século, passamos um bom tempo no primeiro e desde a semana passada nós iniciamos com a igreja e a vida dela no segundo século com Trajano e vamos continuar um pouco com ele para podermos avançar. Portanto, o tema é o mesmo, as perseguições. Se sabe mais coisas da vida da igreja no segundo e terceiro séculos do que no primeiro. No primeiro, basicamente, nós temos o texto bíblico, Atos dos Apóstolos, os Evangelhos, mas poucos textos extrabíblicos. No segundo e terceiro século, nós já temos muita literatura extrabíblica que mostra como aconteciam as perseguições, como era a vida dos cristãos, o que eles faziam, como eles viviam. Portanto, nós estamos tratando deste tema terrível que assola a igreja ao longo dos séculos e nós estamos vendo que isso não é de hoje. Ser perseguido por ser cristão não é algo do século XXI, é algo do século I e também do século II e dos séculos seguintes. Nós vamos tratar esta semana sobre os mártires cristãos do segundo século da era cristã. Portanto, como já disse, nós estamos no segundo século e vamos tratar, você tem aqui uma imagem do Coliseu, que foi um palco de muitos martírios, um palco de muita mortandade, e vamos ver isso hoje, portanto, é um símbolo da perseguição do segundo século. A primeira personagem que vamos tratar é um pastor, o bispo de Antioquia da Síria. Você lembra onde fica Antioquia da Síria? Você tem aqui a bacia do Mediterrâneo, o Império Romano, e você tem aqui, não dá para ler, mas tem esse pontinho amarelo, é a Síria. E na Síria, nós já sabemos que havia uma igreja, a igreja de Antioquia, que era a capital da Síria. Nessa igreja havia uma igreja forte. Desde o capítulo 13 de Atos, nós vemos uma igreja missionária, uma igreja forte. Inácio, o bispo Inácio, o pastor Inácio, foi o pastor desta igreja. Por isso que ele é conhecido como Inácio, bispo de Antioquia, na Síria. Qual foi o ano? O ano 110. Ora, se ele foi pastor no ano 110, ele é um personagem importante que faz ligação com o primeiro século, com os apóstolos, né? Com a igreja que nós lemos e estudamos até aqui. Portanto, esse mapa aqui é o Império Romano do ano de 117, portanto, imperador Trajano. O que acontece com Inácio, o pastor? Inácio foi acusado perante as autoridades e condenado à morte em Roma, no reinado de Trajano, 117. Portanto, está dentro do reinado de Trajano. Primeiramente, antes de falar da acusação, né? Quem foi Inácio de Antioquia, pastor de Antioquia? Inácio nasceu, provavelmente, por volta do ano 30 ou 35 depois de Cristo. Portanto, ele nasceu no ano da morte de Cristo, se for 30. Se ele nasceu em 30, Jesus estava morrendo e Inácio estava nascendo. Portanto, ele é do primeiro século. E, portanto, já era ancião quando selou sua vida no martírio. Ele é o segundo bispo de Antioquia. Segundo bispo, isto é, segundo pastor desta igreja na Síria, Antioquia. Mesma igreja do apóstolo Paulo, de Barnabé, etc. Portanto, segundo bispo de Antioquia, entre os anos de 70, o ano da destruição de Jerusalém, e 107, que é a data que se dá a sua morte por martírio.
Inácio representa a segunda geração de bispos da Igreja Antiga, tendo conhecido pelas suas datas, conhecido apóstolo Pedro, apóstolo Paulo e apóstolo João, tendo sido discípulo de João o apóstolo, que foi o último a morrer, né, perto do fim do primeiro século, portanto atingiu ali Inácio como seu discípulo. Presidiu esta comunidade cristã em Antioquia por longos 40 anos. Então este é o nosso personagem, Inácio, bispo de Antioquia. A caminho do martírio, ele foi acusado, lembra qual era a política de Trajano? O cristão vivia tranquilo. Se alguém o acusasse de ser cristão e de não adorar os deuses romanos e de não prestar culto ao imperador, então ele era acusado, era levado às autoridades e lá a autoridade perguntava: é verdade o que você está sendo acusado? Você se arrepende? Ele poderia se arrepender, como vamos ver no terceiro século, ou poderia não se arrepender, não negar a fé, e assim, não negando a fé, ele era levado ao martírio, à morte. Inácio é desse tipo de crente que não nega a fé, mesmo sob ameaça de morte. Então ele não foi procurado, como era a orientação de Trajano. O Estado não deve procurar cristão, não deve gastar dinheiro para procurar a igreja, mas se é acusado, leva a julgamento, se não se arrepender, então vai a martírio. É o que aconteceu com Inácio. Inácio foi acusado, não negou a sua fé, portanto ele vai para o martírio. Ele estava em Antioquia, portanto ele empreende preso uma viagem da Síria até a cidade de Roma, na Europa. Nesse trajeto, que é um trajeto longo, né? Não era de avião, era de carruagem, de carroça, era a cavalo, era andando, era uma viagem de navio, uma viagem longa. Inácio escreveu 7 cartas, que você pode encontrar, por exemplo, nesta edição da editora Vozes, Cartas de Santo Inácio de Antioquia. Você pode procurar esse livro e vai ter as 7 cartas, que não vamos comentar todas elas, apenas uma parte dela. Ele escreveu à igreja de Éfeso, ele escreveu uma carta à igreja de Magnésia, à igreja de Trales, à igreja de Roma, à igreja de Filadélfia, à igreja de Esmirna, e a 7ª carta escreveu para seu irmão de episcopado, o bispo Policarpo, um pastor, um colega de ministério, Policarpo de Esmirna, uma outra cidade na atual Turquia. Nós vamos ver uma citação, uma pequena parte desta carta que Inácio escreveu para a igreja romana, para os cristãos. Veja só, ele estava indo para Roma para ser julgado e para sofrer martírio. Mas ele ficou sabendo que a igreja começava a se mobilizar para impedir a morte de Inácio, para impedir o seu martírio. E Inácio, portanto, escreve, sabendo deste intento da igreja romana, da igreja cristã de Roma, ele escreve para os irmãos, dissuadindo-os a fazer isso. Veja o que ele diz aqui, uma citação de Inácio à carta aos romanos. Escrevo a todas as igrejas e anuncio a todos que de boa vontade morro por Deus, caso vós não me impeçais de o fazer. Eu vos suplico que não tenhais benevolência inoportuna por mim. Deixai que eu seja pasto das feras, por meio das quais me é concedido alcançar a Deus. Sou trigo de Deus e serei moído pelos dentes das feras, para que me apresente como trigo puro de Cristo. Ao contrário, acariciai as feras,
para que se torne minha sepultura, e não deixem nada do meu corpo, para que depois de morto eu não pese a ninguém. Então serei verdadeiramente discípulo de Jesus Cristo, quando o mundo não vir mais meu corpo. Suplicai a Cristo por mim, para que eu, com esses meios, seja vítima oferecida a Deus. Não vos dou ordens como Pedro e Paulo, eles eram apóstolos, eu sou um condenado. Eles eram livres, e eu até agora sou um escravo. Contudo, se eu sofro, serei um liberto de Jesus Cristo, e ressurgirei nele como pessoa livre. Acorrentado, aprendo agora a não desejar nada. São palavras tocantes. Inácio está dizendo para a igreja, não façam nada, eu quero morrer, eu quero ser trigo triturado na boca das feras. É algo tocante. Um outro personagem, e de fato Inácio foi martirizado, outro personagem que é contemporâneo de Inácio é Policarpo. Lembra que Inácio escreveu uma carta para o seu colega de ministério? Este Policarpo aqui, ó. Você está vendo a data dele, o ano 155, está vendo essa imagem, grava essa imagem, porque tem a ver com o seu martírio. Policarpo era amigo de Inácio, como nós já sabemos. Perante o procônsul, Policarpo foi orientado a blasfemar e negar a Cristo. E foi um cristão acusado, um pastor da igreja de Esmirna. Você tem aqui o mapa da atual Ásia Menor, na época chamada de atual Turquia, na época chamada de Ásia Menor. E aqui você tem a cidade de Esmirna. Esmirna, uma das 7 cartas do Apocalipse. Policarpo era pastor nessa igreja. Ele foi acusado, lembra? Da lei romana, na época de Trajano. O cristão, se acusado, era condenado, e se não negar a fé, vai ser martirizado. Policarpo foi um deles. Ele já era um velho, um idoso, quando ele sofreu o martírio. E a gente percebe aqui, primeiramente, quem foi Policarpo. Nós conhecemos um pouquinho de quem foi Inácio. Quem foi Policarpo? Ele é mais recente em relação ao nascimento de Inácio, né? Ele nasceu por volta de 69. 69 é um ano antes da destruição de Jerusalém pelo general Tito. 2 anos antes, em 67, Paulo estava sendo morto pelo imperador Nero. Portanto, ele nasce 2 anos depois da morte do apóstolo Paulo. Portanto, é próximo à data tanto da morte de Paulo quanto da morte de Pedro. Ele foi bispo, como sabemos, de Esmirna, foi amigo de fé e amigo pessoal de Inácio de Antioquia, o seu colega de ministério, na outra cidade, em Antioquia. Na juventude, Policarpo conheceu o apóstolo João e ele foi seu discípulo. Olha só, são personagens muito ligadas ao primeiro século, aos apóstolos. Durante a perseguição do imperador Marco Aurélio, que já é um outro imperador, portanto, Policarpo teve uma visão do martírio que o esperava 3 dias antes de ser preso. Qual era a visão que ele teve? Queimado em uma fogueira. Policarpo, nós já estamos no governo de Marco Aurélio, o pai de Cômodo. Tem até um filme, né? O Gladiador, com o imperador Cômodo. Cômodo era filho desse Marco Aurélio na época de Policarpo. Vamos falar um pouquinho de Marco Aurélio daqui a pouquinho, tá certo? Qual era a acusação contra Policarpo? É até difícil a gente compreender, mas Policarpo foi acusado de ateísmo. Por que ateísmo? Se ele cria em Deus. Por que Policarpo era um ateu se ele cria em Jesus Cristo? É porque todo aquele
que negava os deuses romanos e que não prestava culto ao imperador, que era alguém divino, era ateu. Se você não cultua Júpiter, a Mercúrio, aos deuses romanos, você é um ateu. Se você não cultua o imperador, você é um ateu, por mais crente que fosse. Para o Império Romano, Policarpo não passava de um ateu. Esta era a acusação contra Policarpo. Ele foi chamado pelo procônsul, portanto, para, diante da multidão, negar a sua fé. E a multidão, que era um discurso do Império Romano, a multidão gritava no julgamento de Policarpo: abaixo os ateus, porque era acusação de ateísmo. E a história diz que Policarpo apontava para a multidão e dizia: sim, abaixo os ateus. Policarpo reconhecia com verdade que quem eram ateus era essa grande multidão e não ele. No julgamento de Policarpo, um julgamento histórico, você encontra esse julgamento nos livros impressos, algumas palavras que trouxe de Policarpo no seu julgamento, quando ele foi orientado, exigido que ele negasse a sua fé. Policarpo, negue a Jesus Cristo. Você já é um velho, dizia o procônsul. Eu tenho o poder de tirar a tua vida, de queimar você por inteiro. Nega, acaba com isso e você vai para casa. O que respondeu Policarpo? Vivi 86 anos servindo-lhe, isto é, servindo a Cristo, e nenhum mal me fez. Como poderia eu maldizer ao meu rei que me salvou? E na fogueira, Policarpo diz: o fogo que o juiz acenderá durará somente um momento e logo vai se apagar, mas que o fogo do castigo eterno nunca se apagará, pregando o evangelho até na hora da morte. Portanto, amarrado à fogueira, que foi a morte de Policarpo, já dita pelo procônsul, Policarpo faz a seguinte oração: Senhor Deus soberano, dou-te graças porque me consideraste digno deste momento, para que junto a teus mártires eu possa ser parte no cálice de Cristo. Por isso te bendigo e te glorifico. Amém. No lugar de maldizer, de abandonar, ele glorificava ao Senhor. Nós estamos, portanto, na época de Policarpo, no governo de Marco Aurélio, já meados do segundo século, né? Ele morreu em 170, ele morreu em 180. Portanto, meado do imperador, do governo do imperador Marco Aurélio. Quem foi Marco Aurélio? Nós trouxemos alguns dados importantes, olha só. Marco Aurélio foi imperador romano entre os anos de 161 a 180, portanto, na época de Policarpo. Todo esse julgamento foi já aprovado pelo imperador Marco Aurélio. Marco Aurélio era um homem supersticioso, embora considerado filósofo, conhecido na história como imperador filósofo, ele era supersticioso ao extremo. E, claro, como um bom romano e como um bom imperador, sacrificava aos deuses. Marco Aurélio era filho de sua época e, como tal, via os cristãos. O que isso quer dizer? Ele via os cristãos com olhos negativos, como todo mundo na época. Odiava os cristãos, rejeitava os cristãos. Marco Aurélio não é diferente, ele é filho da sua época. Ele via os cristãos dessa maneira. E nessa época, claro, já há muito tempo, a separação nítida entre judaísmo e cristianismo. Há muito tempo. O olhar do Império Romano estava sobre os cristãos. Ele faleceu na cidade de Vindobona, atual Viena, provavelmente em 17 de março de 180. Esse é um pouquinho de quem foi Marco Aurélio. Agora, como
como estava o Império Romano no seu governo? Como estava o Império Romano sob o governo de Marco Aurélio? Você tem aqui o Império Romano, esse mapa não é da época de Marco Aurélio, ele é da época do V século, Marco Aurélio é da época do II século, mas trouxe como exemplo, novamente o mapa é o mesmo, a bacia do Mediterrâneo. Com o decorrer do tempo não mudou muita coisa, atingiu o ápice no II século. Como é que estava o Império Romano na época de meados do II século? Por volta de 150, por aí, 160. O Império passava por dificuldades, olha só. O Império Romano, o pujante Império Romano, passava por grande dificuldade. Foi marcado por sangrentas batalhas e graves problemas internos. Sangrentas batalhas porque as fronteiras estavam sendo pressionadas. Os bárbaros, chamados bárbaros pelos romanos, estavam pressionando a fronteira e muito dinheiro e vidas foram gastas nessas batalhas. E graves problemas internos, além de invasões, inundações, epidemias e outros desastres que pareciam suceder uns aos outros sem trégua. Foi um governo tumultuado para Marco Aurélio. E o que acontecia? Como um bom romano da época, culpava os cristãos. A culpa de um império estar assim a culpa recai sobre os cristãos. Então, como era a situação dos cristãos na época de Marco Aurélio, meado do II século? Eles eram, claro, fortemente perseguidos. Por quê? Porque a culpa das mazelas do império eram os cristãos que não adoravam os deuses, que se recusavam a se alistar no exército, que a gente vai falar sobre as denúncias, acusações, as blasfêmias, as mentiras que eram publicadas no império contra os cristãos. Por conta disso, eles eram fortemente perseguidos. A culpa pelo declínio do império era atribuída aos cristãos que haviam atraído a ira dos deuses. O cárcere ficava tão cheio de cristãos prisioneiros que muitos, antes sequer de ir para a arena, antes sequer de morrerem, morriam antes asfixiados, como naqueles trens do império da época nazista, né, que transportavam os judeus naqueles trens para os campos de concentração. Muitos morriam de sede, asfixiados de tanta gente que era presa, nesse caso do nazismo e também aqui do Império Romano. A perseguição era tremenda, fortíssima. Sentavam em ferro quente, eram pendurados em estacas, mordidos por cães famintos, chifrados por touros, degolados, crucificados. Não havia limite para a perseguição aos cristãos. Eu trago aqui o exemplo de uma cristã. O nome dela é Blandina, uma mulher frágil, fisicamente frágil, melhor dizendo, né? Fisicamente frágil. Mas quando chegou a época do seu martírio, por não negar a fé, ela se mostrou uma mulher tão resistente que os verdugos, os que impunham os castigos, tinham que se revezar em tudo, porque ela não morria. Ela não morria. Açoitavam, batiam, machucavam, ela não morria. Cansava o soldado, vinha mais outra sessão de tortura, ela não morria. Quando vários dos mártires foram levados ao circo, isto é, à arena, né, o Coliseu, Blandina foi pendurada no madeiro entre eles e dali ela os encorajava. Enquanto os cristãos estavam morrendo na arena, ela foi presa a uma haste, a uma trave dessa, e de lá, no lugar de blasfemar, de negar, de desistir, de reclamar, ela dizia palavras de encorajamento àqueles que estavam morrendo ali na arena. Ela foi açoitada, mordida por feras, em seguida fizeram-na assentar-se em um assento de ferro quente e ainda a prenderam em uma rede para ser chifrada por um touro bravo. Ela não morria. Porque ela não morria, as autoridades resolveram encerrar aquela sessão de horror degolando Blandina. Ela morreu degolada. Por quê? Ela não poderia morrer crucificada, porque ela era romana. Por isso morria
degolada. Marco Aurélio passou durante seu império assim, sofrendo e acusando os cristãos e perseguindo os cristãos. Foi a época mais dura, ou uma das épocas, perdão, não a mais dura, mas uma das mais duras perseguições impostas à igreja no segundo século. Marco Aurélio morreu, portanto, como já dito, no ano de 180, e no seu lugar assumiu como César seu filho Cômodo, já citado até como exemplo daquele filme O Gladiador. A igreja, com a morte do perseguidor principal, teve um alívio. Perceba que passa por momentos de grande perseguição, o perseguidor morre, o imperador, e a igreja passa por um alívio da perseguição. E os cristãos gozaram, portanto, de relativa paz com a morte de Marco Aurélio em 180. Essa paz não duraria muito, porque as acusações dos romanos contra os cristãos aumentavam. As blasfêmias, as mentiras aumentavam. Então eles eram mal falados, eles eram acusados, eram humilhados. E as acusações e os rumores contra a igreja continuavam a circular no Império Romano contra os cristãos. Assim, a igreja passa por uma nova fase. Surgiram de dentro da igreja aqueles que se ocuparam com a tarefa de defesa da fé cristã. Era preciso Deus levantar teólogos, pastores, para responder a essas acusações. Não é bem assim como vocês estão dizendo. E eles produziram material escrito, pregações, para defender a igreja contra as falsas acusações que para o romano eram verdadeiras. Esses pastores, esses bispos, como eram chamados no segundo século, terceiro século, chamados pais da igreja, nessa época de defesa da fé, foram chamados de pais apologistas. Apologia, uma palavra grega, que quer dizer defesa. Portanto, Deus levantou pastores, teólogos, estudiosos, intelectuais, cristãos, para escrever, defender a verdade acerca da igreja contra as blasfêmias e os rumores que circulavam no Império Romano. Assim, a próxima fase da igreja que vamos tratar sobre os pais apologistas. Quero terminar a aula de hoje falando da perseguição da igreja, como foi dura durante esses séculos, esses anos. A igreja nunca teve paz perene, sempre dependendo de Cristo. E é assim que nós terminamos esse momento da aula de hoje, na dependência do Senhor, que nos sustenta, que nos alegra, que nos faz, que nos dá condições de suportar as perseguições das mais diversas, como essas que nós vimos na aula de hoje. Deus o abençoe ricamente.